aqui no plenário 1º de maio, convocada para esta quarta-feira. Hoje é um dia onde os vereadores se reúnem de forma presencial ou mesmo de forma remota, em virtude da pandemia, a fim de falar sobre assuntos pertinentes à cidade. Haverá o pequeno e o grande expediente. No pequeno expediente, os vereadores falam por até 5 minutos, numa ordem pré-estabelecida, e no grande expediente, os vereadores falam até 15 minutos, também numa ordem que atende 4 vereadores. A partir de agora, os vereadores marcam presença no painel eletrônico para o início da sessão ordinária. Assim que for dado o quórum mínimo de 19 vereadores, se inicia a sessão. Vamos acompanhar.
sessão sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta é a 298ª sessão ordinária da 17ª legislatura, convocada para hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Próximo, o presidente Eduardo Tuma. Próximo, Eliseu Gabriel. Fábio Riva. Fernando Holliday. Jorge Rato. Gilberto Nascimento. Gilberto Natalini. Tem Vossa Excelência a palavra. Mudou de lugar, hein, vereador? Não estou vendo aquela parede de pedras hoje atrás de Vossa Excelência. O escritório está de lado. Senhor presidente Celso Jatelli, queria cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas vereadores, vereadoras e aqueles que estão nos assistindo pela Rede Câmara e pela TV Câmara. Domingo nós temos as eleições municipais, como já foi dito aqui. É um processo nacional, mas feito por cidades. E eu queria dizer que eu, depois de 5 mandatos na Câmara, eu decidi, aqui pensando muito, avaliando muito, não ser candidato à reeleição. Não ser candidato à reeleição, então não estou concorrendo, como todos já sabem, à candidatura à reeleição a vereador. Mas vou manter o meu mandato ativo até o último dia, até o último minuto, cumprindo a minha obrigação que a cidade me determinou, que os meus eleitores me determinaram até o último dia estar no mandato e ser ativo e ser compromissado. E também, presidente, saio desses mandatos com uma sensação muito satisfatória do dever cumprido, de alguém que trabalhou de acordo com a sua consciência, que foi independente, que votou de acordo com as suas opiniões e no interesse maior da cidade de São Paulo. Saio com a sensação do dever cumprido. Também eu queria dizer que há um dado que eu vi ontem, uma pesquisa que me deixou muito preocupado, que 70% dos eleitores da cidade de São Paulo ainda não sabem quem vão votar para vereador. Isso 4 dias da eleição, isso é extremamente ruim para a democracia, ruim para na verdade, para o processo democrático, né? Para a eleição de novos representantes na Câmara, ou aqueles que serão reeleitos, que já estão na Câmara, ou aqueles que virão novos vereadores. Se 70% do povo não escolheu ainda o seu candidato, significa que a eleição está bastante complicada e bastante, vamos dizer assim, prejudicada. 4 dias antes, em 4 dias, 70% desse povo vai escolher seus candidatos? Será que o eleitor vai comparecer à urna para depositar seu voto e escolher de maneira consciente, escolher os melhores vereadores de São Paulo? Estou vendo aqui na tela vários bons candidatos, né? Mas são 55, não é? E esse número é muito preocupante. É sinal que o povo não tem dado importância para o parlamento municipal. E é preciso dizer que tudo que acontece na cidade, de bom ou de ruim, de certa forma, passa por dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, a Câmara faz parte da vida da cidade. E essa pesquisa me deixou bastante preocupado. Também, presidente, para cumprir meus 5 minutos, eu queria também externar a minha tristeza e a minha preocupação. Tenho visto as campanhas majoritárias dos candidatos a prefeito de todos os partidos. São muitos. Tem candidato para todos os gostos. E não tenho visto na boca desses candidatos, ou nas suas campanhas eleitorais, ou nos seus programas de governo, que estão mais sendo colocados na rua, não estou vendo um compromisso efetivo, necessário, imprescindível, com a pauta ambiental e com a pauta da sustentabilidade na nossa cidade. A pauta da sustentabilidade na cidade de São Paulo, qualquer cidade do mundo,
é a pauta do momento, é a pauta desse século, é a pauta que vai trazer felicidade ou mais infelicidade para a população. Sustentabilidade não é só cuidar das questões ambientais, é cuidar das questões da cidade com um olhar ambiental, social e econômico. E eu não tenho visto a perna ambiental ser devidamente anunciada, pronunciada pelos candidatos a prefeito. Isso, do meu ponto de vista, é um prejuízo histórico profundo, uma falta de entendimento dos partidos e dos candidatos do que é, de fato, a importância de São Paulo no cenário do Brasil e do mundo. Então, presidente, vamos acompanhar, vamos torcer pelo melhor. Eu aqui não vou, como o vereador Suplicy, externar a minha escolha, eu tenho a minha escolha, mas eu gostaria muito que a cidade acertasse uma Câmara que pudesse responder aos desafios e um prefeito que pudesse ser modernizador de São Paulo, adaptando a cidade aos novos tempos das mudanças climáticas, dos fenômenos extremos do clima, enfim, da escassez de água, das estiagens longas e das chuvas violentas e cruéis que cada vez serão maiores na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da palavra. Obrigado, vereador. O próximo é o vereador Gilson Barreto. Não, presidente, muito obrigado. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar e agradecer a minha bancada, a bancada do PSDB. Uma bancada combativa, preocupados com as questões sociais da cidade de São Paulo. Durante esses anos, nos mandados 4 anos, fizeram acontecer e têm continuado fazendo até a presente data. Domingo é o dia D. Eu espero e tenho certeza que com o trabalho prestado, o reconhecimento da população de São Paulo, os vereadores do PSDB irão voltar com um novo mandato para servir nesses 4 anos a nossa população, principalmente as pessoas mais carentes. Nós temos a satisfação e o prazer de ter um candidato a prefeito de São Paulo, que se dedica mais às questões sociais. Está preocupado com a questão, principalmente da periferia de São Paulo, porque resolvendo a questão da periferia de São Paulo, nós estamos resolvendo o problema da cidade de São Paulo. E isso é a filosofia do PSDB e a filosofia dos 12 vereadores que hoje colocam seus nomes à apreciação para um novo mandato. Então, para mim, eu orgulho. Essa campanha é uma campanha perversa. É uma coisa que ninguém pode divulgar, fazer nada. E as pessoas fazem dentro das suas possibilidades. Tá? E o que nós estamos satisfeitos, o PSDB, é que cada vereador tem serviço prestado. E o que eu peço é para as pessoas analisarem a vida, principalmente dos nossos vereadores. Eu vou falar do meu partido, do PSDB, para constatar a prestação de serviço que foi e o grande serviço prestado a essa cidade. E eu tenho certeza, o povo é sábio, o eleitor é sábio. Ele pode não saber em quem votar até a presente data, mas até domingo de manhã ele vai para a urna consciente para exercitar seu dever cívico, seu dever democrático, seu dever de cidadão e depois, inclusive, saber cobrar do seu parlamentar para que sirva cada vez mais a comunidade de São Paulo. Então, eu tenho que desejar boa sorte a todos os candidatos, dizer da minha satisfação, eu tenho visitado a rua, mesmo me precavendo, de máscara. Hoje mesmo eu estive visitando 2 bons pratos, para ver que é R$1. Isso está 18 anos, 20 anos já em funcionamento. Isso é distribuição de renda. Isso é ajudar aqueles que precisam, aquelas pessoas mais carentes da cidade. E nós temos várias regiões de São Paulo que nós temos que brigar. E a bancada do PSB vai brigar para instalar Bom Prato. Principalmente, eu vou dar uma região, Sapopemba, precisa um Bom Prato, Cidade Tiradentes e outras
da Zona Norte, Zona Sul também precisa. Então é isso que nós vamos estar engajados junto. Nós temos feito análise, pesquisa, estamos aí prestes a ter o Bruno Covas como prefeito de São Paulo. Nós esperamos que ele ganhe logo no primeiro turno para a gente começar a trabalhar, não esperar dezembro, mas a partir do dia 16 de novembro, já começar uma nova era, uma nova etapa, principalmente com distribuição de rendas para as pessoas que mais precisam. Meus agradecimentos aos meus pares pelo carinho, pela atenção que sempre dispensaram, e nós estamos aí juntos e misturados, né, para, mais uma vez, ajudarmos a dirigir essa cidade. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos. Se for para o bem, que Deus conduza os nossos eleitores para votar principalmente nos vereadores do PSDB. Muito obrigado, presidente. Próximo, vereador Isaac Félix. Jair Tato. Rodrigo Fonseca. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, presidente Celso Jatene. Como todos sabem, eu estou aqui no período de campanha como suplente da vereadora Janaína Lima, que fez história no município, se licenciando para fazer a campanha eleitoral, atendendo todos os princípios e valores do Partido Novo, do qual faço parte, com muito orgulho. Então, essa é a minha última participação nessa sessão ordinária. Deixo aqui a minha prestação de contas. Tive, das minhas promessas de campanha, aí, lá de 2016, consegui encaminhar algumas aqui nesta casa, com o apoio de todos os nobres colegas vereadores, aos quais eu agradeço desde já, todo o carinho e o aconchego aqui ao qual me receberam. Realmente me senti em casa aqui desde a primeira semana. Agradeço a todos. Encaminhamos um PL no sentido de tentar resolver o problema dos buracos nas ruas, né, que são causados aí pelas obras, pelas concessionárias, que seria apenas uma identificação da obra após ela acontecer, que aquela identificação ficasse ali no solo, no pavimento ou na calçada de alguma forma, uma pintura, uma marcação, para que o munícipe possa reconhecer quem fez aquela obra ali, se houver alguma deterioração, ele possa identificar e acionar a prefeitura para que essa conta do buraco na rua, na calçada, não caia sempre no colo da prefeitura e do município. Então, seria importante identificar quem foi que prestou serviço naquele local e para que seja acionado para que faça os reparos. Uma outra proposta a qual nós encaminhamos aqui, que é no sentido de desburocratizar o município, dá uma ligada com o setor do qual eu faço parte, que é engenharia e construção, que é a necessidade de emissão de alvará para elevadores e meios de elevação em geral, né? A gente está solicitando aí que não tenha mais a necessidade da emissão do alvará, que na verdade são dois alvarás, são alvará de instalação e um alvará de operação, né? Tudo saem quase juntos. A gente está solicitando a substituição do alvará apenas para um cadastro, tá? Fica mantido o cadastro na prefeitura para manter o controle, obviamente, vai ter um número de controle, está tudo mantido, simplesmente a emissão do alvará, que estamos pedindo aí a eliminação uma burocracia, porque a lei dos elevadores é da época do prefeito Jânio Quadros, se não me engano, de 1988. Então, hoje vemos que é um alvará que fica obsoleto, de certa forma, e nós estamos solicitando aí para que, hoje temos internet, meios de comunicação, tudo digital, que apenas seja feito um cadastro do equipamento de elevação no site da prefeitura e ficando, sim, passível de fiscalização, tá? O responsável pelo cadastro com o responsável técnico, engenheiro, responsável técnico, RT, tudo igualzinho, apenas a não necessidade de emissão do alvará, tá? Então, a gente espera que os colegas, eu não terei tempo, infelizmente, para
ver aqui a votação desse PL, mas espero que os colegas que estarão aqui nos próximos meses e na próxima legislatura possam abraçar esse PL aí e desburocratizar um pouco mais a vida do cidadão, do empreendedor paulistano, também tirando a taxa de elevador aí que todos os condomínios pagam anualmente, é coisa de 200, 300 reais, mas que oneram os condomínios todos os anos, e a gente vê como uma coisa que não tem mais a necessidade, tá? A prefeitura, sim, pode ir fiscalizar quando quiser, os equipamentos são passíveis de fiscalização, mas sem a necessidade do alvará. E, por último, a gente tinha um projeto de campanha também de melhoria de calçadas, que vamos encaminhar aí no sentido de uma fiscalização, alguma coisa assim, para que o município tenha um olhar, apesar de já estarem sendo reformadas algumas, mas que o município e também o munícipe tenham um olhar para esse meio de transporte, que é o meio de transporte a pé, né? Que muitos de nós não conseguimos usar, praticar, por conta da qualidade das calçadas que tem o nosso município. Então, vamos atuar nesse sentido para poder dar um exemplo aí que é possível fazer a melhoria das calçadas. Então, aqui, me despeço formalmente dos nobres colegas vereadores, agradeço mais uma vez a acolhida que todos me deram aqui. Espero que vocês tenham um bom restante de mandato aqui, tem o orçamento pela frente, tem pautas importantes ainda pela frente pelo município, e parabenizo aos que voltarem na próxima legislatura, porque foi merecido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, parabéns pela sua atuação. Mas a sua despedida está marcada para amanhã, que Vossa Excelência vai presidir a tribuna livre aqui. Não se esqueça disso, vai ser uma honra para todos nós. Vossa Excelência curtir o seu último dia de plenário aqui nessa mesa, presidindo a tribuna livre. O próximo orador é o vereador João Jorge. José Polici Neto. Juliana Cardoso. Mário Covas Neto. Milton Ferreira. Milton Leite. Noemi Nonato. Olá, senhor presidente. Opa, Noemi. Boa tarde. Tem Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todos, os meus colegas novos vereadores e vereadoras. Cumprimentar aí a Soninha e também o nosso querido, eu chamo ele de o homem que preparou um bife para nós um dia aí. Também os demais queridos. Desejar a Vossa Excelência um final de semana abençoado. Agradecer a Deus pela vida de todos. Todos esses anos que nós passamos juntos, para mim foi de suma importância, foi um aprendizado. E também desejar a todos os nossos nobres colegas uma ótima eleição no domingo, que nós possamos nos rever novamente e continuarmos o nosso trabalho em 2021. É mais isso, deixar aqui o meu carinho todo especial para vocês. E agradecer a você, meu querido colega de partido, presidente hoje nessa casa. Desejar a você também tudo de bom para a sua vida. Vou dizer que foi muito bom ter você, meu querido Jatene, junto conosco dentro do partido, e que Deus abençoe a todos, tá bom? Era mais isso, deixar o meu carinho para todos vocês. Obrigada. Obrigado, vereadora. Então, vamos lá, vereador Ota. Patrícia Bezerra. Paulo Frange. Reis. Ricardo Nunes. Ricardo Teixeira. Rinaldi de Giglio. Rodrigo Goulart. Ruth Costa. Sandra Tadeu. Senival Moura. Soninha Francini. Obrigada, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todas as pessoas presentes, de todos os significados da palavra presentes.
o meu líder, vereador Cláudio Fonseca, saudar até os leitores do Diário Oficial. Então, boa tarde a todas. Fazer referência aqui à fala do vereador Natalini sobre a imensa quantidade de eleitoras e eleitores que ainda não sabe em quem votar para a Câmara Municipal de São Paulo. E é bastante compreensível que as pessoas não saibam, por muitas razões diferentes. Uma delas, por exemplo, é o fato de termos 1.997 candidatas e candidatos à Câmara Municipal esse ano, né? Um aumento significativo com o fim da possibilidade das coligações nas eleições proporcionais, o que eu acho bastante lógico. Muitas vezes as pessoas votaram em um candidato sem saber que podiam estar contribuindo para a eleição de alguém de um outro partido, de posição programática, ideológica, bem diferente. Não quer dizer que elas não teriam votado do mesmo jeito. Um eleitor do vereador Suplicy vota no Suplicy de toda maneira, mas as pessoas não saberem que o voto que elas dão para uma pessoa de um partido pode ajudar a eleger uma pessoa de outro partido. Então, o nosso sistema já tem as suas complexidades. O fim da coligação na proporcional traz desafios adicionais para os partidos, é lógico que sim, mas deveria, né, ajudar a afirmar minimamente a identidade de cada partido, mas aí abre-se essa possibilidade para termos 1.900 candidaturas, né? Eu, sinceramente, me pergunto se precisaria ser a regra, tal como ela é hoje, de que cada partido pode apresentar um número de candidatos equivalentes a 1,5 vezes o número de cadeiras disponíveis. Se cada partido pudesse apresentar 55 candidatos e candidatas, né? Assim, como se tivesse uma pessoa disputando cada uma das cadeiras da Câmara, a gente já teria um número grande de candidatos, mas ainda tem essa previsão. Cada partido, 1,5 vezes o número de candidatos possíveis em relação ao número de pessoas que serão eleitas. Então, mesmo que as pessoas não saibam que são mais de 1.900 candidatos, elas percebem que há um oceano de gente disputando a sua atenção na base de 8 segundos de fala, 15 segundos, uma inserção comercial. É muito difícil mesmo escolher uma candidata ou um candidato. Além de que as pessoas não sabem para que servem as vereadoras e vereadores. E, de novo, a gente não pode culpá-las por isso. É o tipo de matéria que não se ensina na escola. A gente, na escola, aprende para que servem as mitocôndrias, o retículo endoplasmático. A gente é obrigado, a uma certa altura, a decorar a tabela periódica, mas a gente não aprende quociente eleitoral. A regra básica, muito menos toda a complexidade do papel de uma casa legislativa no governo, na governança de um município, de um estado e de uma nação. O mínimo que as pessoas sabem é que vereador faz lei. Então, é muito comum até as pessoas perguntarem: e você, vereadora, que leis você fez? E não é tão fácil, não é uma resposta assim em 8 segundos, em que você consegue dizer tudo que você produziu em relação à legislação ao longo do seu mandato. Todos nós aqui, agora durante a quarentena, fomos autores de emendas, sugestões de alteração, acréscimos e supressões nos textos de lei, dos projetos de lei vindos do Executivo, né, que saíram da Câmara na forma de substitutivos muito melhores do que o texto original, e cada um de nós fez ali a sua contribuição e não tem o nosso nome dizendo: olha, esse artigo estava aqui, fui eu que incluí. Então, as pessoas que forem interessadas, seriamente interessadas no trabalho de cada um de nós, entrarem no site da Câmara para descobrirem que leis eu fiz, não vão saber de muitas coisas incluídas em textos legais, minhas e de todos nós aqui, mas que não constam como trabalho de nossa autoria.
eu também faço questão de lutar pela aprovação de projetos que não são da minha autoria. O primeiro projeto que eu indiquei aqui para acordo para votação em plenário, o primeiro foi do vereador Rodrigo Gomes, que era meu suplente, e no lugar de quem eu entrei quando saí da Secretaria de Assistência Social. E na sequência, eu indiquei o projeto do ex-prefeito Haddad, que era o projeto instituindo o programa Família Acolhedora na assistência social. Quer dizer, não, eu não fiz essa lei. Foi o prefeito da última gestão. Mas eu teria que explicar para as pessoas, e eu tento fazer isso, que se eu não luto para que aquele projeto entre na ordem do dia e seja votado em plenário, ele possivelmente nunca teria se transformado em lei. E fazer leis é uma pequena parte do nosso trabalho, tem muito mais do que isso, tem todo o trabalho de fiscalização, de pesquisa, de investigação. E aí, em relação às pessoas que ainda não escolheram em quem votar, né, para o legislativo paulistano, eu espero que não seja por não saber a importância do parlamento, mas é bem capaz. Em muitos casos, as pessoas não escolheram candidata ou candidato a vereador porque não se dão conta do papel que essa casa legislativa tem nos rumos da cidade, e não é só o buraco da rua, como as pessoas sempre usam como exemplo. Tá vendo o buraco da rua? Você não quer se interessar por política? Tem um buraco aí nessa rua. E é muito mais do que isso. A gente está falando do cenário de daqui a 10, 20 anos, sociopolítico, econômico, ambiental. Então, tem gente que não escolheu vereador ou vereadora ainda porque não sabe da importância da casa. Tem gente que não escolheu ainda porque acha que tanto faz. É tudo a mesma porcaria mesmo, tanto faz. Na hora eu vejo lá em quem que eu vou votar. Mas, felizmente, muitas pessoas ainda não escolheram porque ainda não pararam para analisar, porque ainda não se dedicaram completamente a isso e esperam ter algum tempo nos próximos dias para consultar alguém da sua confiança, para pesquisar melhor nos sites, nos jornais, nas revistas, e aí se informar a sua convicção. Espero que o número de pessoas que não escolheram ainda, porque querem estudar melhor, seja cada vez maior a cada eleição. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Souza Santos. Toninho Paiva. Toninho Vespoli. Chechel Trípoli. Zé Turim. Adilson Amadeu. Adriana Ramalho. Alessandro Guedes. Alfredinho. Quito Formiga. André Santos. Antônio Donato. Arcelino Tato. Atílio Francisco. Aurélio Nomura. Caio Miranda. Camilo Cristóforo. Celso Gianazzi. Celso Jatene aqui na presidência. Claudinho de Souza. Vou falar, presidente. Quem é? Claudinho? Claudinho de Souza. Isso. Ô, Claudinho. Tudo bom? Tudo bem, presidente? Tudo. Tem Vossa Excelência a palavra. Queria cumprimentar os colegas que nos assistem, acompanham, cumprimentar os que estão aí na campanha. Também é público que eu não sou candidato nessa eleição. Já manifestava isso durante o meu mandato, mas eu não poderia deixar nesse momento tão próximo, né, da eleição, de manifestar o meu desejo de que ela ocorra com naturalidade, com transparência, com a participação da população, participando. A Soninha falou algumas coisas muito importantes com relação à falta de informação dos eleitores, à falta de interesse dos eleitores para decidir no momento da escolha dos seus candidatos. Hoje, a rede social ela oferece
todas as condições de uma forma muito rápida e prática para que o eleitor pesquise um candidato que ele, por algum motivo, por orientação, ou por uma propaganda que ele tenha visto, ele se aprofundar e pesquisar sobre esse candidato e faça uma escolha. Não é obrigatório que o candidato que ele escolha seja eleito, porque eu não considero que um candidato a vereador ele perde a eleição. Ele não alcança o número suficiente de votos de acordo com o partido que ele participou. Eventualmente, na minha primeira disputa, eu fui o 44º mais votado da cidade de São Paulo, e não entrei, quer dizer, entraram 11, 12 vereadores na época, não lembro, com menos voto do que eu obtive. Então, não acho que o vereador perde a eleição. Ele não alcança a quantidade de votos para estar na cadeira, mas ele continua participando, ele continua, de alguma forma, dentro da sua sociedade. Eu, por exemplo, que sempre tive um mandato muito regional, nunca fui um brilhante parlamentar, apresentei vários projetos de lei, tenho vários projetos que se tornaram lei. A lei mais famosa que eu apresentei, foi aprovada, foi o lacre das embalagens da comida delivery. Foi uma lei que pegou. Eu fico satisfeito de, quando eu recebo uma alimentação, um lanche no escritório, aqui em casa, que ele vem com aquele lacre, e eu vejo que foi fruto do meu trabalho. Eu lembro que, quando, no meu primeiro mandato, eu queria apresentar 2 projetos de lei. Um que era de banheiros químicos nas feiras, e aí, quando eu cheguei na Câmara, eu observei que essa lei já existe. Quer dizer, os banheiros não estão lá instalados, mas é lei, uma lei antiga. A outra lei que eu gostaria de ter apresentado era da incentivo à doação de sangue. Apresentei umas propostas dentro dessa linha, mas não prosperou, até porque existe toda uma burocracia com relação à coleta de sangue, à origem do sangue, à omissão de informações quando por ocasião da doação. Mas eu acho que tudo isso está escrito na rede social, tá? A vida das pessoas e dos candidatos, pré-candidatos ou candidatos à reeleição. Então, espero que domingo próximo a eleição transcorra com bastante tranquilidade, segurança, transparência e com a participação do cidadão, né? O cidadão é aquele que se preocupa, de uma forma geral, com a cidade, com o bairro, com a rua onde ele vive, né? Então, boa sorte a todos os candidatos. Nós estamos participando de uma forma indireta nesse momento, porque estou apoiando também candidatos, né? Estou apoiando o candidato que era o chefe do meu gabinete. Eu transferi para ele todo o acervo, né, que nós construímos durante esses anos todos. E desejo a todos uma boa votação. Um grande abraço, Celso. Obrigado, Claudinho. Obrigado, vereador. O próximo e último orador do Pequeno Expediente é o vereador Cláudio Fonseca. Tem Vossa Excelência a palavra. Não vou falar. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham através das redes, da Rede Câmara de São Paulo. Que, diga-se de passagem, hoje nós temos aniversariante no plenário, senhor presidente. A Giovana, da Rede Câmara, está lá. Geralmente nós fazemos homenagens aqui, né? Então, meus aplausos à Giovana, meus cumprimentos. Jovem, talentosa, né? Subsidiando aqui os trabalhos na Câmara Municipal de São Paulo, na área de comunicação, muito importante. Então, nossos cumprimentos, vida longa, criativa, feliz. Tá? Bom, senhor presidente, nós vereadores, a rede municipal de ensino, bem como a rede estadual de ensino, a rede particular de ensino, estão com as atividades, né, presenciais suspensas, exceto o ensino médio, exceto na educação infantil, na rede privada, para atividades extracurriculares, mas em algum determinado momento serão retomados os trabalhos
de presencial nas unidades escolares, porque eles são importantes, né, o trabalho presencial, e o prefeito da cidade de São Paulo, até agora, acertou em adiar o retorno das atividades presenciais, até porque, né, não são poucos os que afirmam que se nós tivéssemos aqui em São Paulo, cerca de 3.500.000 estudantes em atividades, aglomerados nas escolas, sejam nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, nas universidades, nós teríamos uma expansão potencial da circulação do vírus, da contaminação e talvez o aumento de óbitos na cidade de São Paulo. Não só aqui, mas em outros territórios, outros municípios, outros estados, da mesma forma, tanto que a suspensão das atividades presenciais nas unidades escolares não ocorre só na cidade de São Paulo, não ocorre só no Brasil, é mundial, né? E os países que precipitaram o retorno dos alunos para as atividades presenciais tiveram uma incidência maior de ocorrência de contaminação e tiveram que suspender. Tão logo retomaram as atividades, tiveram que entrar em férias, né? Suspenderam, deram férias novamente, porque o risco ainda era grande. Por isso que a questão da vacina é extremamente importante, a pesquisa, a continuidade da pesquisa, a descoberta da vacina, né? Vacinar a população para que nós possamos ter prevenção, proteção e que possa conter essa doença, que ela é devastadora, né? Tanto do ponto de vista social, da saúde, da economia. Então, é importante que se busque isso. Mas a rede municipal de ensino, para voltar em um determinado momento, precisa estar em situação melhor, os equipamentos escolares higienizados, equipamentos de proteção individual, mudar a sua estrutura física, os ambientes escolares precisam ser adequados também, o mobiliário escolar precisa ser adequado a essa nova realidade de distanciamento físico, e nós vamos ainda ter um longo tempo de distanciamento físico. Então, as escolas precisam ser preparadas. E nesse período que estão suspensas as atividades presenciais, é óbvio que as providências têm que ser tomadas para quando houver a retomada, que eu defendo que não seja esse ano mais, de forma alguma, as escolas estejam preparadas, do ponto de vista logística, recurso humano, e nós precisamos, o poder público precisa providenciar a convocação dos aprovados em concursos. São classificados, estão aguardando, nós tratamos isso com a Secretaria de Educação, há concursos em vigência, inclusive aprovado pela Câmara Municipal, a Câmara Municipal, pelos senhores vereadores da Câmara Municipal, a prorrogação de determinados concursos, a homologação de outros concursos, o concurso para provimento do cargo de diretor, supervisor e professor de educação infantil foram prorrogados através de emendas que eu apresentei aqui na lei que dispôs sobre medidas emergenciais. O concurso para auxiliar técnico de educação e para coordenador pedagógico foi possível ser homologado antes de iniciar a vigência da lei eleitoral para que possam ser convocados os aprovados, tanto de ATE quanto de coordenador pedagógico. Então, o que eu estou dizendo aqui, me dirigindo ao secretário da Educação, dirigindo à Secretaria de Gestão, à Secretaria de Governo, que é necessário, com urgência, tomar todas as providências para que haja convocação ainda nesse ano dos aprovados em concurso, auxiliar técnico de educação, coordenador pedagógico, professor de educação infantil, diretor de escola, supervisor de ensino, conforme conversa que nós tivemos ainda no mês passado, onde foi dito pelo próprio secretário, por sua assessoria, que procurariam fazer essa convocação ainda este ano, para, no caso de retorno das atividades no próximo ano, nós temos professores nas escolas, temos auxiliares técnicos de educação, o módulo de coordenador pedagógico está completo na unidade escolar, de diretor também completo na unidade escolar. E aquilo que for necessário realizar outros concursos, ter a convocação, afinal tem uma lei que determina que sempre que houver 5% de cargos vagos do quadro
né, dos profissionais de educação, das carreiras que compõem o quadro dos profissionais de educação, é necessário realizar concurso. Então, nós precisamos, sim, da celeridade na convocação dos aprovados, da mesma forma, deixar todas as escolas em condições de receber os profissionais de educação quando isso acontecer, para proteger a saúde e a vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente. Passemos na forma regimental. Pela ordem? Vereador Daniel Nemberg. Pois não, vereador. Pela liderança do PSDB, se ninguém se comunicado de liderança, o vereador Daniel Nemberg fará um comunicado de liderança pela liderança do PSDB. Pois não, vereador. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Eu não iria falar, mas depois das falas, tanto o vereador Natalini, Soninha, Claudinho, fiquei entusiasmado em falar e dizer que desde pequeno eu sempre adorei eleições. Já participei de muitas e sempre ou de um lado ou de outro, carregando bandeira. Eu fico muito feliz no dia da eleição, talvez porque eu tenha crescido na época da ditadura e que a gente não podia votar durante tanto tempo. Para mim, eleições é um momento de cidadania, um momento cívico, é um momento tão importante para todos nós e tão importante para a nossa democracia, né? Ainda jovem democracia, mas eu tenho muita fé na nossa democracia, que ela possa ir melhorando aos poucos, que a gente possa, com muita educação, com muito cuidado, sem grandes extremismos, a gente conseguir chegar num momento em que haja uma situação melhor para todos. E as eleições são importantes para a gente escolher, de fato, quem são os nossos representantes. Isso é fundamental, né? E os nossos representantes são pessoas que precisam prestar contas para todo mundo durante essa campanha, que mais importante até do que votar é depois cobrar os seus representantes, é participar, é ficar em cima, é trabalhar junto com eles. E eu continuo acreditando nisso. Aliás, continuo acreditando também num voto distrital misto, que um dia, quem sabe, a gente consiga implantar aqui na nossa terra, na verdade, no Brasil. Também continuo fazendo profissão de fé no parlamentarismo, continuo acreditando que, quem sabe, um dia a gente consiga fazer com que isso aconteça aqui na nossa terra, e eu não tenho dúvida da importância da gente esclarecer, como foi colocado, para que serve um vereador. Uma das coisas que eu fiz ao longo dos últimos meses foi colocar de uma forma clara para o eleitor, aliás, fiz uma série lá nas minhas redes sociais, dizendo o que faz um vereador, para que serve um vereador. Eu acho que numa linguagem clara, simples, direta, transparente, nós precisamos cada vez mais dizer e mostrar para as pessoas para que serve um vereador. E isso eu acho que tem que ser uma profissão de fé de todos nós. Então, eu só queria desejar a todos, né, vereadores, vereadoras, candidatos, candidatas, e principalmente para a população, um dia muito especial no domingo, que todos nós possamos votar com consciência, escolhendo, né, com muita consciência, com muito cuidado, os nossos vereadores e vereadoras, e que quem for escolhido possa saber da importância de honrar esse voto e de poder fazer o melhor possível pela cidade de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passemos na forma regimental ao grande expediente. Vereador André Santos, vereador Antônio Donato, vereador Arcelino Tato, vereador grande expediente. Nós vamos entre as lideranças. Então, eu quero relembrar aos senhores e às senhoras vereadores que a sessão ordinária de amanhã foi desconvocada e teremos amanhã apenas a tribuna livre. E nós vamos convocar para a próxima semana... Espera aí, que eu perdi o dedo aqui. Nós vamos convocar
para a próxima semana a sessão ordinária de terça-feira, dia 17 de novembro, apenas sessão ordinária e também, antes da sessão ordinária, a reunião do Colégio de Líderes. Então, teremos a reunião do Colégio de Líderes, que normalmente ocorre às 2 horas, e em seguida a sessão ordinária, terça-feira, dia 17 de novembro. Já na quarta-feira, dia 18 de novembro, nós vamos ter a sessão ordinária às 15 horas e mais 6 sessões extraordinárias logo após o término da sessão ordinária. Então, terça-feira, reunião do Colégio de Líderes e sessão ordinária apenas às 15 horas. E quarta-feira, sessão ordinária e 6 sessões extraordinárias em seguida, com pautas a ser publicadas pelo Diário Oficial. Antes de encerrar, quero desejar a todos os envolvidos na eleição do dia 15 de novembro, todos, sem exceção, boa sorte e que tudo transcorra dentro de um clima extremamente democrático, sem violência, sem acusações, um clima democrático. Muito obrigado a todos, estão encerrados os nossos trabalhos. Encerrada a transmissão aqui da TV Câmara São Paulo, no plenário 1º de maio, da sessão ordinária desta quarta-feira. Lembramos que amanhã, a partir das 3 da tarde, você está convidado a nos acompanhar com a Tribuna Livre, onde os vereadores têm livre espaço para falar de assuntos da cidade. Lembramos também que você pode ficar por dentro de todas as informações da Câmara Municipal nas redes sociais e no portal da Câmara. E, além disso, na TV Câmara São Paulo. O nosso site é sãopaulosp.leg.br. TV